Como lidar com o medo? Aqui está falando é o Erickson Rosa, você está no Felicidade Consciente. Fica aí que nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para a gente aprender a lidar com o medo. Vamos embora? Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você, se é a primeira vez que você está aqui no canal, por favor, se inscreva no canal e também assine aqui o sininho para você ficar por dentro das novidades aqui no canal, certo? E já peço também para você curtir e comentar esse vídeo, certo? Curtir ajuda o canal a crescer, você me ajuda, você ajuda a produzir mais conteúdo, certo? Então peço para você já deixar o seu curtir aí. Bom, vamos falar então como lidar com o medo. Primeiramente, o medo ele é uma emoção natural. A gente tem que entender que o medo é natural. A gente sempre vai sentir medo em algum determinado momento da nossa vida. Pode ser que esse medo paralise você, pode ser que esse medo esteja incomodando hoje você, e você deve ter encontrado diferentes maneiras, se você botar na internet pelo menos, você vai encontrar diferentes maneiras de lidar com esse medo. Mas o que eu quero propor aqui é uma maneira totalmente diferente, certo? Vamos entender primeiramente o que é o medo e depois nós vamos aprender a lidar com ele. O medo, então, é essa emoção protetiva, essa emoção que nos protege de algum perigo. Toda vez que a gente sente que está em risco com alguma coisa, seja uma pandemia como essa que a gente está vivendo, ou seja qualquer outra situação, a gente vai acionar o medo. E o medo tem alguns sintomas. Então anota aí os sintomas do medo. É o que? Você vai ter a pupila dilatada, você vai ficar com dificuldade de concentração, você vai ter tremores pelo corpo, normalmente nas mãos, o seu batimento cardíaco vai acelerar, sua respiração também vai se modificar, vai ficar mais tensa, você tende a tensionar os ombros, tensionar as mãos, essa tensão se dá porque acionou o seu mecanismo de luta ou fuga. Então todo esse sistema que acontece, toda essa mudança, a gente pode sentir até mesmo, às vezes, a nossa mão ficar dormente. Tudo isso são efeitos fisiológicos que o nosso organismo está nos preparando para luta ou fuga. É natural a gente sentir o medo. E o que eu proponho aqui para você? A gente não fugir desta emoção. Exatamente, não lutar contra o medo. Quando a gente luta contra o medo, pode ser um pouco contraditório isso, porque ninguém quer sentir medo, mas quando nós lutamos contra o medo, a gente intensifica ele. Por quê? Porque a gente começa a sentir os sintomas, não quer sentir isso, ou sente culpa por sentir medo, e acabamos aumentando, intensificando, porque a gente cria uma energia contrária ao medo que nós estamos sentindo. Então a gente cria uma energia contrária e acaba aumentando esse medo. Para não acontecer isso conosco, o que a gente vai fazer e tomar como caminho e alternativa? A gente vai aceitar o medo. Exatamente. A gente precisa aceitar, abraçar esse nosso lado. Quando você sentir medo, se você tiver tempo, se você não estiver lutando contra alguma coisa para manter a sua sobrevivência, pare um momento, sente-se e olhe para esse medo. Pergunte-se, do que você tem medo? Vamos usar a contemplação como caminho, vamos usar o medo como um caminho para ampliar o seu autoconhecimento, ampliar a consciência e ampliar o conhecimento sobre suas próprias emoções. Do que é que você está com medo? Por que isso é tão aterrorizante para você? Como que é o seu corpo com medo? Porque cada organismo responde de uma determinada maneira ao medo. Então, como você está respondendo a esse medo? Como é você com medo? Quais são as suas respostas automáticas? Como você se comporta? Comece a olhar e observar o medo em você. Quando que ele inicia? Como que ele se sustenta? E quando ele termina? Comece a observar o medo. Use o medo como um caminho para o seu autoconhecimento. Comece a desbravar essa emoção no seu corpo e na sua mente. Como é que sua mente opera quando está com medo? Parece um pouco contraditório isso, mas quando aceitamos o medo, paradoxalmente, ele começa a cessar. Porque o medo ele tem um tempo de duração no nosso sistema. Então a gente olha o medo, contempla ele, olha para ele com profundidade, não fugindo dele, mas abraçando isso. Amar-se com totalidade, olhar para cada ponto obscuro e clarear. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso caminho do autoconhecimento.
A gente vai olhar o nosso medo como uma sombra, né? Clareando aquela sombra, entendendo como é que ela se manifesta. Como ela se manifesta quando ela cessa. Então tudo que a gente tem medo, a gente olha diretamente, a gente não foge do nosso medo, né? A gente não foge mais dele. A gente encara, a gente olha para dentro dele, abraçando esse nosso lado. Então quando você tiver medo, use esse medo como um caminho para entender o que acontece com você, tá certo? Então esse é o meu recado de hoje. Peço mais uma vez para você curtir e compartilhar esse vídeo, se você acha que ele vai ser muito positivo para alguém, que ele vai trazer benefícios para essas pessoas, peço que você compartilhe esse vídeo também. Se você é novo aqui no canal e ainda não está inscrito, se inscreva e assine o sininho para ficar por dentro das novidades, tá certo? Vou deixar também aqui um link do nosso grupo de meditação, que a gente faz exatamente para contemplar essas questões, emoções negativas, emoções positivas. A gente vai fazendo um grupo de meditação guiada, aonde eu auxilio você a olhar para essas emoções, tá certo? Muito obrigado por ter chegado até aqui, um grande abraço e espero você no próximo vídeo.